Graça e a paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez, queridos? Amém? Podemos colocar em pé em reverência ao Senhor para nós orarmos? Aqueles que puderem, claro. E nós vamos orar. Primeiro eu vou pedir a Deus, para Deus aquietar a minha alma, que o meu coração está acelerado. Você já teve Fusca? Você sabe quando você tem que acelerar ele para não ficar morrendo? E o motorzão fica lá em cima, então meu coração está assim, está acelerado. Porque Deus tem uma palavra no nosso coração nessa manhã. Fale com Deus, peça para Deus falar com você. Para essa palavra cair no teu coração, assim como ela é poderosa. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já ministrou sobre nossas vidas, Senhor, até esse exato momento, Pai. Nós te somos gratos, Senhor, pela tua presença, a presença do teu Espírito Santo, Pai. Podemos perceber, ó Pai, o Senhor passeando em meio à tua igreja, em meio ao teu povo, Pai, ministrando sobre cada um de nós, Senhor Deus, a tua vontade, e essa vontade que nós já sabemos que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, Senhor, preparando o nosso coração, a nossa mente, Pai, para recebermos do teu ensinamento nessa manhã, Pai. Desejamos, Senhor Deus, que essa palavra venha, Senhor, na medida exata da nossa fé, Pai. Que ela venha, Senhor Deus, moderada, temperada como sal, como diz a tua palavra, Pai querido, para cumprir o efeito para o qual ela é enviada nessa manhã, Senhor. Nós rejeitamos, Senhor Deus, toda a confusão em nossa mente, toda a distração, toda a artimanha do reino espiritual das trevas, para roubar essa mensagem, para roubar a tua palavra de nossos corações nessa manhã. E declaramos, Senhor, que somos solo fértil, preparados para receber a tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo ministre sobre cada um de nós, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que dos teus anjos o Senhor faz ventos, mas dos teus ministros o Senhor faz verdadeiras labaredas de fogo, Pai. Que a tua palavra, o fogo, Senhor, do teu Espírito Santo, Pai, arda, queime em cada um dos nossos corações, Senhor. Que essa palavra venha, Senhor, nesta manhã, dividindo a alma do Espírito, juntas e medulas nessa manhã, Pai. Que o homem natural que não pode compreender as coisas do Espírito, esse permaneça calado. Que a alma permaneça em silêncio, mas que o homem espiritual, renascido da cruz, renascido do sangue, renascido do Espírito, esteja apto e preparado para receber, ó Pai, a tua mensagem nessa manhã, Senhor. Por isso, Senhor, fala a cada um de nós, Senhor, que nada fique oculto, que nada fique em silêncio, mas que seja tudo revelado, Pai, à luz da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém, queridos. Podemos assentar em nome do Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você pudesse abrir, para nós iniciarmos, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. E nós vamos ler a partir do versículo 31. Nós vamos ler Mateus 26, 31. Nós vamos dar uma passada em Zacarias, capítulo 13. Nós vamos em Lucas 22, 31, que é a mesma passagem de Mateus 26, 31. E eu gostaria de compartilhar aquilo que foi lendo, ministrando ao meu coração ao longo desses dias. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite me abandonareis, ou se escandalizareis, em algumas traduções. Pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Depois de ressuscitar, porém, irei adiante de vós para a Galiléia. E Pedro lhe disse: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Disse-lhe Jesus: em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás.
E disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, nunca te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Se nós somos no Evangelho de Marcos 14, se nós somos no Evangelho de Lucas 22, 31, nós vamos ler a mesma passagem. Algumas diferenças entre o texto de Mateus e de Lucas, que nós vamos ver quão importantes são essas diferenças e nos chama a atenção. Jesus, após ali ter celebrado a última Páscoa, a última ceia com os seus discípulos, ele começa a dar essas instruções para os discípulos, dizendo: olha, esta noite vocês se escandalizarão em mim, vocês me abandonarão, como diz essa tradução que acabei de ler na minha Bíblia. E ele vai dizendo assim: porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus está alertando os seus discípulos, Jesus está alertando aqueles homens que andaram com ele, que usaram do poder que Deus delegou a eles, lá em Lucas 10 e Mateus 10, para ir e pregar o evangelho, para anunciar a chegada do reino do Senhor, o reino dos céus. Homens que viram Jesus curando o paralítico, o cego, o coxo, o surdo, libertando o endemoniado gadareno, fazendo sinais e maravilhas, operando sinais ao qual antes não se houvera, que eles não viram, pregando a palavra de Deus com autoridade e realizando a vontade do Pai sobre a face da terra. E Jesus vai dizendo: olha, vocês se escandalizarão, vocês me abandonarão. Pedro, que é aquele que sempre tomava frente, considerado como líder, ele vai dizer: não, de maneira alguma eu te abandonarei, Senhor, de forma alguma eu te deixarei, se necessário for, eu morrerei contigo, eu darei a minha vida por ti. E o texto diz que todos os discípulos disseram o mesmo, dizendo: Senhor, nós estamos contigo, nós estamos aliançados contigo, nós não te deixaremos, nós não te abandonaremos. Mas Jesus vai dizendo assim: olha, porque está escrito, não tem como a palavra do Senhor não se cumprir. Por mais que desejemos, por mais que nós nos compromissamos com o Senhor, por mais que nós estejamos aliançados com Deus e digamos ao contrário, a palavra de Deus vai se cumprir. João e os discípulos dizendo: nós não vamos te abandonar, nós não vamos te deixar, nós vamos dar a nossa vida. Mas Jesus está dizendo: não, João, não, Pedro, não, Tiago, vocês vão me abandonar, porque está escrito que o pastor será ferido. E se você puder ir comigo lá no livro de Zacarias, capítulo 13, você está em Mateus, voltando 2 livros aí, nós vamos chegar. Zacarias, capítulo 13. Versículo 7. A palavra de Deus diz assim, Zacarias capítulo 13, versículo 7. O primeiro título que tem do capítulo 13 é a purificação do pecado, e vai falar a respeito que seria uma fonte para os descendentes de Davi. E do versículo 7 fala do pastor que é ferido. E a palavra de Deus diz assim: ó espada, ouça bem isso nessa manhã, ó espada, e guarda esta espada, porque se tiver tempo nós vamos falar dela ainda nesta manhã. E ele diz assim: ergue-te contra o meu pastor, contra o homem que é o meu companheiro. E diz o Senhor dos exércitos: fere o pastor, e as ovelhas se dispersarão, mas voltarei a minha mão para os pequenos. Depois, em seguida, Deus vai falar que 2/3 do seu povo seria consumido, 1/3 seria salvo, mas aí nós vamos precisar vir na sexta-feira para estudarmos os sinais do tempo, não é, presbítero Júlio? Para aprendermos sobre escatologia, para nós compreendermos a respeito desses que serão destruídos e desses que serão
salvos. Mas a palavra está dizendo, ó espada, ergue-te. A palavra de Deus nos mostra e nos ensina, se nós formos estudar, vamos pegar os comentaristas da palavra de Deus, que a espada é um símbolo de julgamento. E aqui Zacarias está dizendo, ergue-te contra o meu pastor. E ele vai apontando para o pastor. E ele vai dizendo assim, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. O próprio Deus está dizendo para que a espada se levante e fira o seu pastor. Se nós vamos no Evangelho de João, capítulo 10, nós vamos aprender quem é não somente o pastor, mas quem é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E a palavra de Deus está apontando que essa espada, esse julgamento, viria para ferir o pastor do Senhor, viria para julgar sobre a vida daquele, para ferir o seu companheiro. E ele diz assim, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Lembra que nós acabamos de ler no Evangelho de Mateus capítulo 26, que Jesus estava alertando que eles o abandonariam, que eles o deixariam naquele momento, que eles se escandalizariam. É parte do cumprimento desta palavra, de que os seus discípulos o deixariam. Outros comentaristas apontam para que, quando há a destruição de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo, a nação, o povo judeu, é disperso pelos 4 cantos da terra, ao qual também é uma profecia, ao qual Deus reuniria dos 4 cantos da terra o seu povo. Então nós olhamos a palavra de Deus e vemos essa palavra se cumprindo no momento em que o Filho do Homem haveria de ser ferido, no momento em que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, seria entregue aos principais, seria julgado, condenado e morto, seria humilhado, seria pregado numa cruz, seria ferido naquela cruz do Calvário. É para isso que a palavra de Deus está apontando, é para isso que Jesus está dizendo para os discípulos, dizendo que, olha, esta noite vocês vão me abandonar, nesta noite vocês vão me deixar, ainda que vocês desejem permanecer comigo, ainda que vocês digam que darão a sua vida por mim, todavia vocês me abandonarão, porque tudo que está escrito acerca de Cristo e do Cordeiro há de se cumprir, nem um tio, nem um jota se omitirá da palavra de Deus, mas toda a palavra do Senhor se cumprirá. O Senhor Jesus vai dizendo essas coisas, o Senhor Jesus vai dizendo que tudo o que dele está escrito, que outrora foi escrito a respeito dele, se faz necessário que se cumprisse na sua totalidade. E a palavra de Deus diz que o Filho de Deus, o Messias, ele viria para ser crucificado, para ser morto, para o terceiro dia ele ressurgir dentre os mortos, para ele apresentar o seu sangue inocente, o seu sangue imaculado diante do Pai, e com o seu sangue ele comprar homens de todos os povos, tribos e nações, de todas as línguas, irmãos, para o seu Deus e para o seu Pai. Então Jesus está dizendo, olha, está escrito que o pastor será ferido, e vocês se escandalizarão, vocês me abandonarão, vocês me deixarão. Jesus estava dando um alerta, Jesus estava mostrando o que haveria de acontecer, o que estaria por vir naqueles dias seguintes. E se nós vamos agora para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, por favor, você possa abrir aí para nós lermos juntos. Lucas 22, 31. Nós olhamos e vemos que lá em Zacarias está dizendo, levanta-te, ergue-te, ó espada, e fere o meu pastor. Se nós vamos para Isaías capítulo 53, só fazendo menção, você não precisa abrir, ou se você quiser, confere em seguida. Isaías 53 diz que agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar naquela cruz do Calvário em nosso lugar.
É a espada ferindo, é a espada se cumprindo, é a palavra de Deus sendo executada, é o juízo, o julgamento de Deus sobre o Filho de Deus. Quando nós vamos para Lucas capítulo 22, versículo 31, abra o teu coração e veja o peso da palavra de Deus sobre nossas vidas nessa manhã. E assim diz a palavra de Deus: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto para ir contigo à prisão e para a morte. Versículo 34. E tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então nós olhamos e fazemos a associação de Mateus 26 com o Evangelho de Lucas capítulo 22. Mateus não faz a referência de aqui que Jesus está deixando explicitamente um pedido de Satanás, um pedido do reino das trevas. Se nós olhamos, nós vemos que lá Jesus está dizendo: olha, vocês vão se escandalizar, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar, para que se cumpra o que está escrito de mim. E aqui nós vemos Lucas aprofundando um pouco mais esse diálogo, esta conversa. E quando nós associamos os dois textos, passamos a compreender. Porque se nós lemos apenas o capítulo 22 de Lucas, parece que fica uma conversa solta, parece que fica um assunto meio desconexo do que Jesus está falando. Mas ao associarmos Mateus 26 e Lucas 22, e pegamos a totalidade das duas testemunhas e testemunhas oculares, nós vamos compreender o que Jesus está dizendo. Que mesmo aquele que disse: olha, eu não te deixarei, darei a minha vida, Jesus está dizendo assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu. E aqui, queridos, começou a chamar a minha atenção. Aqui começou a chamar a minha atenção e é aí que o meu coração começou a tremer. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos vos pediu, é o mesmo que no original nós vamos buscar e vamos encontrar assim. É o mesmo que se Satanás estivesse dizendo assim: Satanás está reivindicando a vocês. Satanás está buscando de volta a cada um de vocês para vos peneirar. Assim como a palavra de Deus diz no livro de Jó, que quando os filhos de Deus se apresentaram diante de Deus, diz que Satanás se apresentou entre os filhos de Deus e foi ali questionar a fidelidade, a piedade, a temência, o temor de Jó em relação a Deus. Foi questionar o caráter espiritual de Jó diante de Deus. E vai dizer assim: olha, Jó só é temente, piedoso, porque o Senhor o cerca de bens, porque o Senhor o dá riqueza, porque o Senhor o abençoa a sua casa, a sua família. Ele só é temente ao Senhor, porque o Senhor o cobre com as tuas bênçãos. E Deus então vai permitir que o reino das trevas tocasse em tudo que Jó possuía, mas não poderia tocar-lhe na vida. E quando nós vamos em Lucas capítulo 22, é interessante que ele diz: Simão, Simão, Satanás vos pediu. Satanás está reivindicando, Satanás está buscando. Quando nós olhamos a palavra de Deus no livro de 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a palavra de Deus diz que o Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E aí nós compreendemos que a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, que nós somos comprados pelo sangue de Cristo, somos marcados
marcados pelo sangue de Cristo, nós adentramos a um reino maravilhoso, mas como consequência, nós nos colocamos como soldados de Cristo numa batalha espiritual, a qual nossos olhos carnais não veem, a qual as nossas mãos carnais não podem nos defender, não podem tocar, não podem apalpar, mas nós estamos inseridos num contexto de glória, mas num contexto de guerra também, de guerra espiritual, aonde o inimigo está constantemente buscando tragar aqueles a quem ele puder alcançar e tocar, queridos. E a palavra de Deus diz aqui assim, que vos pediu, aqui o vos está colocando quem? Todos os discípulos. Assim como lá no Evangelho de Mateus diz que os discípulos disseram como Pedro, olha Senhor, nós todos vamos para a cadeia contigo, nós todos morreremos por ti. Então Satanás fez o quê? Então eu vou pedir todos vocês também, para que eu venha vos peneirar, que eu venha vos peneirar como o trigo. E assim Jesus vai dizer, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. E aqui, queridos, quando Jesus está dizendo, olha, para vos peneirar como trigo, e eu fiquei pensando, como é peneirar o trigo? Como é peneirar o trigo? E eu fui lá no tio Google, lá no tio YouTube, e pesquisei, peneirar o trigo nos tempos passados. E aí eu comecei a ver alguns ensinamentos pautados na palavra de Deus. Para peneirar o trigo, a primeira forma é de lançar o trigo no chão. E ali o trabalhador, ele pega de algo pesado, um carrinho, põe sobre ele peso, e começa a passar por sobre o trigo para moer, para quebrar a casca. Para moer, Jesus Cristo foi moído na cruz do Calvário. Para separar o fruto do trigo da sua casca, da sua palha. Depois dele ter passado por cima e ter moído, ter quebrado, ter em termos destruído a sua casca, a sua proteção, em seguida o trabalhador pega de um garfo, de uma lança, e ele enfia por sob a palha, e ele a lança ao alto. E quando ele lança o trigo alto, o vento faz o seu trabalho de separar a palha do trigo, faz a separação entre aquilo que não serve e aquilo que é o fruto do trigo. E assim ele começa a lançar, e depois de ele ter separado a palha do trigo, ele vai então lançar na peneira, e aí ele vai sacudir a peneira, para ficar com o trigo. Então imagine que na nossa vida diária, na nossa batalha, na nossa comunhão com Deus, a todo instante, Satanás, o reino das trevas, está reivindicando, está buscando a minha, a sua vida, a vida da igreja, do corpo de Cristo, para moer, para esmagar, para lançar ao alto, para peneirar as nossas vidas, mas não para tirar o que é proveitoso, o que é bom, para fazer dele um pão para alimento, ou semente para o plantio, mas para destruir e tirar da presença de Deus. É isso que Jesus está dizendo, Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. E a partir do momento que nós estamos no reino de Deus, o reino das trevas está constantemente buscando uma forma de nos apartarmos do Senhor, de nos tirar da presença de Deus, de nos peneirar como trigo, de moer a nossa vida, de tentar destruir-nos, de tentar colocar em nossos corações a dúvida, queridos, para que nós não vejamos a glória de Deus. Mas o Senhor diz assim, mas eu roguei, e aí é mais interessante ainda a palavra de Deus, que Satanás pediu a todos, e aí é importante nós olharmos para dentro de cada um de nós. Ele diz assim, mas eu roguei por ti, Pedro, Simão, eu roguei por ti. Observe que ele
O reino das trevas pede a todos. Mas Jesus, ele vai estar intercedendo nesse momento e dizendo: mas tu, Pedro, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Veja que aquele que era líder, aquele que chamava a atenção, aquele que se levantava para responder, aquele que tinha a revelação dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como está lá em Mateus 16, e Cristo vai dizer: e tu és Petros, tu és lasca da rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Aquele que estava sempre à frente, aquele que provavelmente tomou da espada e decepou e cortou a orelha daquele soldado, o soldado Malco, pela sua espada, tentando se defender na força do seu braço. Aquele que vai estar ali dizendo: não, Senhor, eu não te deixarei, eu darei a minha vida por ti. Jesus está dizendo: Pedro, Pedro, eu olho para o teu coração, eu olho para o teu desejo. Mas Satanás te pediu, e eu rogo por ti, estou rogando pela tua vida, para que a tua fé não desfaleça, para que a tua fé não desfaleça. E é interessante que aí ele vai dizer assim: mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e ele diz assim em seguida: e tu, quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Há uma outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora. Olha o que Jesus vai estar dizendo assim, versículo 32, do mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 22. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. E ele continua assim: portanto, quando tivesse arrependido e voltado para mim, fortalece seus irmãos. Se nós olharmos para essa tradução que eu li na Bíblia impressa, que diz assim: quando te converteres, parece uma outra palavra que para nós, no dia de hoje, parece desconexa com a situação. E nós vamos imaginar, então quer dizer que Pedro não era convertido? Então quer dizer que Pedro, um homem que tinha revelação, um homem que curava, um homem que quando recebeu a autoridade, saiu junto com os demais discípulos, sem bolsa, sem alforje, sem espada, que foi pregando o evangelho do reino, que foi de casa em casa, anunciando a chegada do reino dos céus, não era um homem convertido, porque o nosso conceito de conversão é o que nós possuímos, é que a pessoa se deixe de trilhar esse caminho e se volta para Cristo. Deixa a vida de pecado e volta para um caminho de santidade. Mas quando nós olhamos nessa outra versão, nova versão transformadora, ele diz assim: quando você se houver arrependido, quando você se arrepender e tiver voltado para mim, só volta aquele que um dia esteve na presença do Senhor. Um dia, só volta aquele que um dia pôde estar naquele momento, desfrutando, recebendo, participando, se alimentando do próprio Cristo, do pão vivo, queridos. E então, quando você se voltar para mim, quando você se arrepender, então, fortalece a teus irmãos. Veja que Jesus está dizendo assim: olha, para a tua fé não desfalecer, eu roguei ao Pai por ti. É o que o Senhor faz. Se nós formos no livro de Hebreus, capítulo 7, Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim, vem falando a respeito do sumo sacerdote, do sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Agora nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que assim como ele intercedeu por Simão, seus discípulos, ele intercede
por cada um de nós junto ao Pai. E o texto diz que ele vive para interceder, vivendo sempre para interceder por eles, por aqueles que se apresentam, por aqueles que apresentam o seu sacrifício diante do altar de Cristo, que é o nosso culto racional. Isso que nós estamos fazendo nessa manhã, queridos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui o Evangelho de Lucas mostrando que nós estamos no meio de uma batalha espiritual, que o Pai enviou o Filho para morrer em nosso lugar, para ser ferido em nosso lugar por esta palavra, para que esta espada se erguesse em julgamento contra o Filho, para que o julgamento do Senhor não viesse sobre a humanidade, uma natureza que se corrompeu desde o princípio, uma natureza em que, se o julgamento de Deus viesse sem o sacrifício de Cristo, seria uma humanidade eternamente condenada, mas pelo sacrifício de Cristo, pela vida de Jesus Cristo agora, toda a humanidade tem a possibilidade de sair da morte para a vida, de sair das trevas para a luz, de poder experimentar da vida abundante que o nosso Deus tem para cada um de nós, amados. E quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos compreender que nesse mundo nós teremos provações, nós teremos tribulações, mas nós passaremos por momentos de adversidades, de dificuldades, mas que em momento nenhum o Senhor nos abandonará, o Senhor se fará presente conosco, e que quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós pecamos contra a palavra de Deus, quando nós pecamos contra a santidade de Deus, nós temos um caminho de escape, nós temos o arrependimento, nós temos o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos o Espírito Santo de Deus que revela a vontade de Deus para cada um de nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus que revela a palavra de Deus para cada um de nós, irmãos. E o Senhor vem nos mostrando, queridos, que nós precisamos estar atentos, que nós precisamos vigiar e orar sem cessar, queridos, que nós precisamos primeiro nos submetermos a Deus, submetei-vos, pois, ao Senhor, nos submetemos, pois, a Deus, e depois resistir ao diabo, e ele então fugirá de vós, queridos. Não há como resistir ao diabo se nós não nos submetemos a Deus. Não há como nós vencermos a batalha no reino espiritual se a nossa vida não estiver diante do altar de Deus, se nossa vida não estiver lavada no sangue do Cordeiro, se não tivermos uma vida de santidade, se não tivermos a palavra de Deus escritas nas tábuas do nosso coração. A palavra de Deus diz que o Senhor nos daria do seu Espírito, e o Espírito do Senhor não falaria de si mesmo, mas Ele glorificaria Jesus Cristo, e nos faria lembrar de todas as coisas que Ele tem nos ensinado. Se nós não estudarmos, não nos alimentarmos da palavra de Deus, como nós vamos ser lembrados pelo Espírito Santo de Deus? Como nós vamos ser ensinados pelo Espírito Santo de Deus? Como nós vamos encontrar as riquezas ocultas de Cristo? Se nós não mergulharmos na palavra de Deus, nesses rios de águas purificadoras, como nós vamos viver a vida abundante de Deus? Se não andarmos à presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, queridos. Queridos, não precisamos ser teólogos, eruditos, termos 2, 3, 4 faculdades para conhecermos a vontade de Deus para nossas vidas, queridos. Basta nós termos um coração quebrantado, um coração disposto, um coração rendido aos pés da cruz, um coração que reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, amados. E o Senhor se revela a cada um de nós. Ontem eu tive um ensinamento maravilhoso, queridos, da humildade de uma pessoa. Estava ali no Family Day, estava conversando com uma irmã em Cristo, e ela contando, e eu viajando nos 30 anos, no mais de 30 anos de caminhada dela com o Senhor.
E ela dizendo que quando ela se converteu, ela não sabia ler, ou mal sabia ler, que ela não teve a oportunidade de estudar. E ela foi aprender a ler na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ouça isso, queridos. E quando ela aprendeu a ler na Bíblia Sagrada, ela entregou a sua vida para Jesus, o seu marido se entregou para Jesus, e ela dizia assim para mim: eu não consigo guardar muito, porque eu mal sei ler. Minhas filhas dão risada das contas que eu faço, porque eu não aprendi, eu não tive a oportunidade de aprender. Mas o meu marido, ela dizia, olha só, honrando o marido, mas o meu marido sim, ele conhece a palavra, ele é um obreiro aprovado, ele maneja bem a palavra de Deus, ele compreende, ele tem ensinamento da palavra de Deus. E eu fiquei ouvindo aquilo ali, vendo aquela simplicidade, aquela humildade dessa irmã, falando para mim, ela dizia assim, mas quando eu me converti, a gente pregava a palavra de Deus. E ali da rua onde eu moro, acho que umas 40 pessoas aceitaram a Jesus. E ela dizia assim, dali dessas 40 pessoas saíram pastores, missionários, evangelistas. E eu fiquei pensando ali, eu quase chorando. Fiquei pensando assim, Jesus, ela está dizendo que não sabia nem ler. E o Senhor a tomou, e através da vida dela, do esposo, levantou pastores, missionários, evangelistas, 40 almas para Cristo, só dali, das redondezas da casa dela. E eu fiquei, Senhor, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel. Queridos, quando nós nos dispomos, Ele nos usa, queridos, à maneira dEle, na sabedoria dEle, no poder dEle, amados. Basta nós nos entregarmos ao Senhor, basta nós compreendermos que o Senhor é que nos capacita, é Ele que adestra nossas mãos para a peleja, amados, é Ele que guarda, queridos, é Ele que guarda a nossa vida, é Ele que escreveu cada um de nossos dias sobre esta terra, amados. É o Senhor, não há outro, queridos. E que nós precisamos aprender a viver por meio dEle, para Ele, queridos. Vivemos para o Senhor, vivemos pela palavra e para a palavra de Deus, amados. Oh, queridos, no mundo tereis aflições, mas Jesus, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Cordeiro Santo de Deus. Virão ventos, tempestades, virão tribulações, provações. Se levantarão todo o principado, potestade maligna. Mas o Senhor diz, ei, filho meu, filha minha, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Eu sou contigo. Jesus diz, eu rogarei, eu estou vivendo para todo sempre, para interceder por cada um de vós. Agora, quando te arrependeres, e quando voltares a mim, fortalece a teus irmãos. Esse é o meu, esse é o teu papel, querido. De fortalecimento, de viver pela palavra. Voltemos para o Evangelho de Lucas. No mesmo capítulo 22, versículo 35. Então Jesus lhes perguntou, quando vos mandei sem bolsa, sacolas ou alforge, ou sandálias, faltou-vos alguma coisa? E responderam eles. Quando Jesus dá autoridade para os seus discípulos e disse, olha, vocês não vão levar nada,
Vocês vão na completa e total dependência. Jesus disse: vos faltou alguma coisa? Vos tem faltado alguma coisa hoje? E aí ele diz assim, versículo 36, os discípulos responderam: nada. Quando nós compreendemos que o caminhar do Senhor não está no suprimento de coisas materiais ou na riqueza material, como aprendemos nessa manhã, mas na caminhada do Senhor é sabendo que o Senhor é o nosso pastor e que não nos faltará, queridos, poderemos passar pelo vale da sombra da morte e não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco, porque Ele supre, queridos. E Ele diz assim: disse-lhes, pois agora, aquele que tiver bolsa, tome-a, como também a sacola de viagem, e o que não tem espada, você guardou a espada de Zacarias lá do início? Guardou? E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. E ele diz assim: digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado, sim, o que está escrito de mim será cumprido. E disseram-lhe eles: Senhor, aqui estão 2 espadas. E respondeu-lhes eles: basta. Queridos, os discípulos ainda não estavam compreendendo, não estavam tendo discernimento do que estava acontecendo. Eles não estavam compreendendo a profundidade da palavra de Cristo, que eles abandonariam, que as trevas estariam buscando, estaria reivindicando as suas vidas para peneirá-los, para cirandá-los. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava dizendo: olha, quando vocês vão em meu nome, vocês não hão de se preocupar com coisa alguma, porque vos receberão, porque aqueles que vos receberem, me receberão também. Mas agora, nesse momento, vocês vão se dispersar. Jesus está dizendo: vai vir um momento da perseguição, vai vir um momento em que os homens não receberão a minha palavra. Virá um momento que os homens buscarão a minha vida para me crucificar, para tirar a minha vida, porque não me receberam, e perseguirão a vocês também. Nesse momento vocês terão que estar preparados. Jesus não estava dizendo que eles tinham que levar dinheiro, comida, ou ter uma espada física para se defender. Mas Jesus está dizendo: vocês têm que estar preparados para a perseguição que há de vir, para as tribulações, para a aprovação que há de vir. Por isso, quando os discípulos dizem assim: Senhor, nós temos aqui 2 espadas. E ele diz: basta. Chega. Não compreenderam. Porque o homem natural, querido, não compreende as coisas do Espírito, como eu já disse. Mas quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos espirituais, homens espirituais. E a palavra de Deus diz que aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas, discerne as coisas que são do Espírito, queridos. A palavra de Deus diz que depois da morte e ressurreição de Cristo, há 2 discípulos que estão indo pelo caminho de Emaús. Você se lembra dessa passagem? E Jesus se apresenta diante daqueles 2 discípulos e diz: que palavras são essas que vocês estão trocando entre vós? E eles começam a dizer: havia um homem entre nós, e nós pensávamos que ele fosse o Cristo, o Messias a quem nós esperávamos. Mas hoje já é o 3º dia que ele foi morto, e nós esperávamos que ele seria o Redentor de Israel. E então Jesus começa a explicar-lhes a palavra, e no momento que ele se assenta, por insistência daqueles homens, e ele toma do alimento, do pão, e tendo dado graças,
o partiu e deu àqueles discípulos. A palavra de Deus diz que os seus olhos se abriram e então eles reconheceram o Mestre, eles reconheceram a Jesus e o caminho que eles estavam indo. Eles voltaram para dizer aos seus irmãos discípulos: ei, o Mestre ressuscitou, nós o vimos, a palavra se cumpriu, o Mestre está vivo. Queridos, quando a palavra se abre, nós precisamos celebrar, porque o Rei verdadeiramente ressuscitou, amados. Nós não precisamos temer nem a morte, porque Ele venceu a morte. Não precisamos temer a enfermidade, porque Ele diz que pelas suas pisaduras Ele nos sarou. Que ninguém pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principado, nem potestade, nem os anjos podem nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor, queridos, porque Ele nos comprou de volta, amados. Jesus nessa manhã está dizendo: ei, você que está aí abatido, você que está enfraquecido, você que se sente indigno do reino, o Senhor está dizendo para você: arrependa-te do teu caminho, volte para os caminhos santos, para fortalecer os teus irmãos, para reconstruir o altar, para apresentar diante dele um sacrifício perfeito, diante da cruz do Calvário, queridos. O Senhor está dizendo: ei, aquieta o teu coração, porque nenhum mal te sucederá, praga alguma te alcançará. A palavra não diz que 1000 cairão à tua direita, 10.000 ao teu lado, mas tu permanecerás em pé. É o Senhor quem diz, é o Senhor que diz que a tristeza, segundo o Pai, gera em nós arrependimento para a salvação, para vivermos uma vida de santidade, para nos voltarmos para o Pai, para o autor e consumador da nossa fé, para o autor da vida, queridos. Nós não somos perfeitos, só seremos perfeitos quando nós subirmos dessa terra para os céus. Aí sim nos tornaremos perfeitos, assim como Ele é, queridos. Mas aqui, enquanto nós estivermos, teremos momentos de fraqueza, teremos momentos de tristeza, de dor, de desânimo. Teremos momentos como Elias: Senhor, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que meus pais. Teremos momentos também como Pedro: Senhor, estou aqui, morrerei por ti, andarei contigo. Mesmo sem compreender os planos e os propósitos de Deus, e Deus ainda vai se apiedar, vai ter misericórdia de nós, vai nos alcançar com a sua graça, e vai nos mostrar o caminho a seguir, queridos. Saibamos nessa manhã que, como bons soldados de Cristo, não podemos nos embaraçar com assuntos dessa terra, mas que o Senhor nos chama para lutar e vencermos através do nome dEle, através da palavra dEle, queridos. Amém, meus amados? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. O Senhor, Ele intercede por cada um de nós, mas também compete a cada um de nós tomarmos o nosso posicionamento diante de Cristo. Gostaria de convidar o grupo de louvor em nome de Jesus.
Precisamos compreender qual é o nosso papel no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que quando os soldados se alinhavam, eles chamavam a atenção pela sua postura, soldados do exército de Deus, pela sua postura, pelas suas vestes, pelo seu assentar, pela forma como eles se conduziam, porque eles sabiam cada um o seu papel devido diante do seu rei, do seu Senhor. Nós precisamos saber qual é o nosso papel. Cada um de nós somos chamados para servirmos ao Senhor. E o Senhor usa cada um de nós na sua multiforme sabedoria. Ele usa uns para pregar, outros para ensinar. Ele usa vidas que na sua humildade e na sua simplicidade edificam a fé, como o testemunho da irmã que eu acabei de compartilhar com os irmãos. E você é chamado para quê? Para o reino de Deus. Deus te deu uma espada, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor tem te chamado, o Senhor tem olhado o teu coração como olhou de Pedro. Senhor, eu vou, eu faço, eu aconteço. E o Senhor está dizendo, 1 minuto. Eu preciso algo mais. Eu preciso que compreendas. Eu preciso que amadureça. Que chegue à estatura de varão perfeito. Eu preciso que se arrependa. Eu preciso que restaure este altar. Eu preciso que volte a buscar como me buscava. Eu preciso que volte a ouvir a minha voz, como já ouviu. Enquanto o grupo vai estar louvando e adorando a Deus, coloquemos nossas vidas diante do altar de Deus. Porque é uma manhã de restauração, de reconciliação. É uma manhã de arrependimento. E entenda aqui algo que eu vou te dizer. Tem que se tornar uma manhã de insatisfação no meu e no teu coração. Insatisfeitos porque ainda não sou o que eu deveria ser. Insatisfeito porque ainda não faço aquilo que Deus deseja que eu faço. Insatisfeito porque ainda eu não ouço aquilo que eu preciso ouvir de Deus. Insatisfeito porque ainda eu não falo aquilo que Deus deseja que eu fale. Insatisfeito porque ainda não consigo pregar com a minha vida a grandeza, o poder de Deus, a santidade de Deus, o caráter de Deus. Insatisfeito porque as minhas vestes ainda não estão plenamente alvas e resplandecentes, porque ainda falho, porque ainda erro, porque ainda peco, porque ainda entristeço o Espírito Santo de Deus, porque digo com a minha boca que amo ao Senhor e a sua palavra, mas ainda não tenho o desejo ardente pela palavra de Deus, em lê-la, em estudá-la, em orá-la, porque ainda desejo o Espírito Santo de Deus, mas ainda não busco. O salmista diz que assim como a corça anseia pelas águas,
por ti suspira a minha alma. E quando ele escreve não porque tinha sede, mas porque ele estava em meio a lutas, em meio a perseguições, e ele sabia que somente as águas do Senhor poderiam livrá-lo do seu predador, do seu inimigo, do seu algoz, do seu adversário. Que mergulhemos nas águas do Espírito Santo, que nos banhemos no sangue do Cordeiro, para termos as nossas vestes lavadas e se tornem alvas e resplandecentes. E se há em nós algum caminho mau, que peçamos perdão em nome de Jesus.